Pedro Duran está aqui com a gente para falar um pouco sobre esse acidente tão trágico que está repercutindo tanto ali na região e no país inteiro, né, Duran? Essa é uma região bastante sinuosa, muitas curvas, no meio da serra, tem ali todo um cenário ali que é perigoso, favorece esse tipo de acidente. Explica um pouco para a gente qual que era o cenário em que esse acidente tão trágico aconteceu. Bem-vindo de volta. Obrigado, Clarissa. Pois é, a Serra da Barriga, ela é um dos patrimônios históricos do Brasil, porque abrigou o quilombo de Zumbi dos Palmares, o quilombo dos Palmares. Isso século XVII, né? A gente está falando aí de uma história que, obviamente, traz uma riqueza para essa região, uma riqueza cultural, histórica para o Brasil. E há, inclusive, ali os vários registros de como começou a luta brasileira pela abolição da escravidão. Inclusive, este grupo que se acidentou estava indo para uma atividade cultural do pôr do sol, justamente no memorial do Zumbi dos Palmares, lá na Serra da Barriga. Eu coloquei aqui no mapa para a gente poder mostrar mais ou menos a característica dessa serra, porque como você estava dizendo, Clarissa, é uma região super sinuosa, tem muitas curvas, a estrada que passa por ali, né? Aqui a gente está em Alagoas, eu vou aproximar para a gente poder ter mais clareza de onde que a gente está falando. Bem aqui ao lado da Serra da Barriga, é a cidade de União dos Palmares, que é a cidade que abriga essa serra. Chegando mais pertinho dela, a gente vai ver a condição dessa região. Olha só como é uma estrada difícil de ser trafegada justamente por conta das muitas curvas que tem. Vou aproximar um pouquinho mais aqui para dar justamente a dimensão da dificuldade que é, inclusive para um motorista, ali no final da tarde, no meio da tarde, enfim, fazer esse trajeto que passa justamente pelo meio de árvores, né? Então, ele vai cortando, vai tendo que fazer várias curvas, tem algumas casas que estão posicionadas no entorno dessa área, e numa curva errada, o que acontece? Muitas dessas áreas aqui são regiões de barranco. E foi justamente isso que aconteceu. Se o ônibus tivesse perdido o controle e batido num guarda-reio ou numa mureta, por exemplo, esse acidente teria sido muito menos grave. Qual foi o problema? O ônibus saiu rolando e caiu lá embaixo de cabeça para baixo. Na imagem do acidente dá para ver exatamente isso. Se a gente conseguir botar ela aqui no... Isso, obrigado. Opa, entrou um pouquinho de Brasília, mas aqui a imagem do acidente. Veja só, Clarissa, esse aqui é o barranco e aqui passa a estrada. Percebe que o ônibus desceu e foi levando tudo que tinha junto? Árvores, mato, foi arrastando tudo e levando lá para baixo. Lá no final, onde ele caiu de ponta cabeça. Caiu com a parte de baixo do ônibus virada para cima, as rodas para o alto. E justamente por isso a dificuldade, inclusive no resgate dessas vítimas desse acidente, que chama a atenção também para a proteção, para o cuidado do transporte de passageiros em regiões perigosas como essa. A gente precisa ter mais garantia de segurança para os passageiros e isso passa, inclusive, por uma maior manutenção, por uma maior fiscalização da condição desses ônibus que transportam pessoas. Especialmente nesse caso, por exemplo, era um ônibus escolar. Então, era um ônibus que estava sendo aproveitado para outra finalidade, o que é muito comum no Brasil. Ônibus escolares fazerem esse tipo de transporte porque é muito mais barato, efetivamente, do que você alugar um ônibus, especialmente em cidades pequenas. Mas era um passeio turístico, cultural e, por isso, tantas e tantas autoridades se manifestaram lamentando essa tragédia terrível. Agora, a investigação da Polícia Civil é que vai mostrar o que de fato aconteceu. Se foi uma falha mecânica, se foi um erro do motorista, por que o ônibus não conseguiu fazer a curva e desceu o barranco abaixo. Então vamos a gente aqui, né, pedir um compromisso dessas mesmas autoridades, né, Duran, que estão se manifestando aí, lamentando esse acidente, que elas contribuam, ajudem a garantir uma segurança maior a todo o aparato legal, jurídico, orçamentário, que garanta mais segurança nesse tipo de rodovia, né, Duran? É isso.